15. Vamos meditar antes da oração. Irmão Gilberto, deixa esse som bonzinho agorinha. O que vou tratar nesta noite, eu tenho meditado por um bom tempo. E se Deus me der graça, eu quero pregar domingo de manhã, num tema intitulado Debaixo do Pacto. Estou com a voz ruim demais, minha voz está ficando cada dia pior. Quero mostrar para a igreja aquilo que o profeta tanto preocupou. Ele queria despertar as pessoas, ou despertar o povo, para o compromisso da vida cristã, com a vida cristã. Isto que ele se esforçou ao longo do seu ministério. Para não esquecer, eu pediria para o Adalto amanhã deixar a cama mais cedo, que eu também vou deixar, tenho que estar aqui amanhã às 7 horas. O engenheiro vai chegar às 7 horas da manhã aqui, o que vai alinhar o som da igreja. Eu creio que esse engenheiro deve ser dono dessa marca, desse equipamento que eu estou falando. Ele está vindo aqui sem custo. O engenheiro não trabalha sem custo, não, gente. Ele trabalha para empresas de grande porte. Ele é engenheiro de som. E ele é amigo do Israel, ele está vindo aqui. Vai sair 6 horas do hotel, lá de Congonhas, para chegar às 7 aqui. Ele tem compromisso logo às 11 horas. Eu devo estar aqui para ajustar a minha voz de acordo com aquilo que ele vai alinhar. E também acompanhar o trabalho dele. Ele já está em contato com a gente, ele está em contato com o Leonardo. Então, o nome dele é Emerson. Ele vai estar amanhã aqui para fazer esse trabalho. Eu acho que em seguida ele deve ir embora, né, para a terra dele. E vamos esperar que realmente a gente acabe o nosso conflito de som na igreja, porque o Israel disse que não tem melhor acústica que essa aqui. E se não tem melhor acústica que essa aqui, então nós temos que encontrar um denominador comum para a coisa, né? Porque o irmão Gilberto está vendo, a minha voz não está boa, está vendo? O som está dentro de uma lata, né? Tá? Não tem, como se diz, antigamente falava assim, né, alta fidelidade. Hoje não usa mais esse termo. Então, não sei que termo usa mais hoje para qualidade de som. E para quem não tem ouvido, não faz diferença, né? Mas para quem tem ouvido, sofre muito. Por isso que em regulação, a primeira coisa que ele tem que ter ouvido. O meu filho regulava som, ele é autodidata, ele aprendeu, ele fez curso, mas ele é ruimzinho de ouvido. Daniel não é bom de ouvido, mas acho que é o esforço que ele fez, que fez com que ele aprendesse. Depois de tanto esforço, ele aprendeu, foi embora, né? Que coisa. Que coisa. Deixa eu dizer para vocês, eu não posso falar muito, porque o tempo aqui para me falar nessa noite é reduzido. Mas o que eu quero dizer, se a igreja
não a igreja que eu sou ministro, mas se tem até um cantor ali, ó, meu neto. Deixa a avó postiça ter ido ali. Então, se a igreja, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo aqui rapidamente. O meu interesse como pai é trabalhar para que a minha família tenha uma boa formação e que sejam pessoas distintas, responsáveis e que defenda a família, né? Defenda a família. Não é defender uma marca, defender a moral da família, os bons costumes da família, né? Falar de bom costume hoje parece meio inadequado, né? Que não existe mais bons costumes, né? Então, defender a moral, os bons costumes, os princípios da família. Se você sai da sua casa e diz, minha família não vale nada. Começando pelo meu pai, que é um cachaceiro, e a minha mãe, que é uma prostituta, ó, é um desarranjo a minha família. Tá bom. Então, as pessoas que estão te ouvindo vão dizer assim, então eu sei quem você é. Então eu sei quem você é. Seu pai é assim, sua mãe é assim, seu irmão é assim, então eu sei quem você é. Você também não é grande coisa, não. Você não pode ter sido formado num lugar tão ruim como esse e ter bons princípios. Igreja não são 4 paredes. E quando fala de igreja, nós estamos falando de um sistema organizado pelo homem. Estamos falando de cristianismo. Se você não defender e não tiver interesse por isso que Deus te deu, Deus não vai te honrar. Pode ser dessa igreja ou de qualquer outra menor do que essa, maior, muito maior do que essa, se você não der o devido valor para aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus pôs em sua mão, e você não valorizar isso, e não se interessar pelo bem-estar dessa igreja, então nós estamos trabalhando ao contrário, nós estamos trabalhando contra nós mesmos, contra os princípios que eu alego ter, de ser um bom cristão, de estar no ministério sólido, de servir a Deus. Agora, aí está, até então, nós temos pessoas que só sabem fazer uma coisa, criticar o ministério. Não são poucos não, viu? Só sabe criticar. Aí você quer que a igreja esteja bem, que o Espírito Santo esteja se derramando na igreja, que a igreja esteja ungida, e que todos venham adorar, mas você mesmo está falando contra. Você mesmo não está apoiando, dando apoio para aquele ministério. Como você quer que todo mundo venha? Que todos se interesse o bem-estar de cada cristão na igreja. Que cada vida receba o Espírito Santo, que curas aconteçam em nosso meio, e que pessoas sejam libertas de nosso meio, quando eu mesmo não estou interessado nisso. O princípio é, se tem problema, vamos procurar sanar, resolver. Todo o problema tem solução diante de Deus. Não tem quando nós não queremos. Todos. Se tem pessoa que não resolve, porque ela não está a fim de resolver, ou ela não quer encarar a realidade. Quando ela não quer encarar a realidade, então ela não resolve. Ela não é capaz de enfrentar o leão que está diante dela. E muitas vezes temos que enfrentar situações adversas, ou situações difíceis, para
fazer uma reforma em um prédio, tem que ficar ruim, né? Você tem que quebrar muita coisa para fazer tudo de novo. Mas, e às vezes, muitos não estão interessados em pagar o preço para ver o bem-estar, porque o bem-estar meu depende do meu irmão ali. O Espírito Santo se derramando em nosso meio depende de cada um de nós. O esforço é de cada um, o interesse de cada um. Como o pai e a mãe se interessam pelo bem-estar dos filhos, o bem-estar da família, porque tem pessoa que rema contra a família, né? Parece que tem um espírito na pessoa que ela não percebe, quanto pior, melhor, né? O senso de compromisso de cada um, como cristão, porque a igreja começa lá na sua casa. A igreja não começa aqui, começa lá. Aqui Deus dá o respaldo na coisa. Se a coisa não vai bem lá, não espere que vá bem aqui. Porque uma coisa depende da outra. Depende de você viver bem com os seus, para você ser um bom cristão. Ah, mas na minha casa todo mundo é contrário. Não importa, faça a sua luz brilhar na sua casa. Se não der para conversar, faça silêncio. Se der, converse. Mas colabora, contribua para que os problemas aos poucos venham ser resolvidos. Eu conheço pessoas que estão olhando para minha cara aqui agora, tá? Ela só não resolve o problema dela porque ela não tem coragem, que ela não é capaz. Se ela tivesse coragem, já tinha resolvido já. Porque não tem coragem, não está disposto a perder o couro das costas e ter uma pessoa que fique diferente com você. Para você resolver certos problemas na vida, as pessoas têm que ficar, muitas pessoas vão ficar descontentes com você. Se você quiser agradar todo mundo, sabe de uma coisa, que você não vai chegar a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Uma história que o Modenilson me disse, mas a gente estava inteirado do assunto, de um ministro amado, irmão nosso, de uma igreja enorme, pelo menos dá umas 50 dessa aqui, né? Dá umas 50 dessa aqui, por aí, né? Sentiu falta de um irmão. Aí ele foi visitar aquela família, né? Porque quando a igreja é grande, tem ministros que fazem esse serviço. Se o pastor for fazer isso, ou ele prega, ensina a igreja, ou ele sai atender o povo. Ele tem que decidir o que ele faz. Então, foi visitar a família, falou com a família, se estava tudo bem, e o pai disse, o responsável lá, o chefe, nós estamos bem, está tudo bem por aqui. Aqui tem feijão, tem arroz, tem carne, aqui tem cama para dormir, tem casa para morar, está todo mundo empregado, com saúde, está tudo muito bem. Mas o irmão disse assim, olha, eu quero dizer para você, mas a sua ausência na igreja, o seu afastamento, prejudica muito a sua vida espiritual e a sua alma, como que ela está. Ela precisa também de alimentar. A resposta do moço foi incisiva. Não estou interessado em salvação. Acabou. Depois desse ultimato, você tem argumento? Acabou. Mas o que eu estou dizendo, que o ministro teve o desprendimento, o zelo, o cuidado de ir atender uma pessoa que estava ausente, que era conhecida há muito tempo ali. Agora, isto vai ficar diante de Deus, está registrado isso. Deus não se deixa escarnecer. Primeira coisa que nós temos que pensar é sobre isso. Mas eu vou falar exatamente sobre isso.
As pessoas querem que os outros venham para a igreja, irmão Denilson, mas ele mesmo não vem. Que engraçado. Quer que os outros venham para a igreja, nos cultos, mas ele mesmo não vem. Ele nem exemplo ele é. Então, essas coisas são contraditórias para uma pessoa que se diz cristã. São contraditórias. Então, dentro da nossa casa, como família, você nunca vai ter 100% a coisa ajustada. Eu tenho 3 filhos, os 3 são diferentes um do outro. Se eu tivesse 50, tinha 50 diferenças um do outro. Tá? Porém, você tem que ter a habilidade de tratar com cada um deles, segundo a medida das coisas que eles fazem, o que eles são. Agora, tem pessoa que tem aquele problema, né? Ele é omisso. Omisso. E eu nunca fui omisso. A Sônia está aqui, minha esposa, sabe, eu intimava. Enquanto os meus filhos estavam na menor idade, eu intimava eles ir para a igreja. Eu esperava lá na rua com o motor do carro ligado, né, Sônia? Ele descia a escada correndo, assim, colocando camisa para ir para a igreja, Daniel. Mas eu esperava. Mas depois ele passou de maior idade. Tá? Agora, um pai, uma mãe, que diz, não sou capaz de levar meu filho e minha filha para a igreja, eles não querem mais. Tem alguma coisa errada com esse pai, com essa mãe, tenho certeza que tem. Porque uma coisa ela perdeu, a autoridade. E quando você perde a autoridade, você perde tudo. Essa é a verdade. Vamos ficar em pé e ler a Bíblia, em nome do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, eu sei que o Espírito do Senhor está aqui. Eu não teria coragem de vir neste lugar e tomar essas palavras para falar a esta igreja, que eu sei que esta igreja é composta de pessoas que amam o Senhor. Se ela não ama o Senhor, ela não tem muito o que fazer aqui neste lugar. Se ela não está interessada em dar a sua vida pela causa do Evangelho, pela causa do ministério de Cristo aqui na terra, ela não tem muito o que fazer aqui. Porque nós não estamos aqui para uma reunião formal, para tratar de algum assunto. E este assunto
não está somando com a nossa vida com Deus. Mas quando nós chegamos aqui, nós paramos, desligamos do velho mundo lá fora, das coisas que ocorreram neste dia, e nós nos postamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, por favor, Senhor, se alguma coisa nesse dia eu te tenho entristecido, se eu tomei alguma atitude, e se eu falei, e se eu prejudiquei o meu irmão, alguma coisa que eu involuntariamente fiz, Senhor, me perdoa, que não seja isso, ó Deus, uma interferência entre eu e o Espírito Santo. Que meu coração esteja pronto para ouvir, que a minha alma esteja pronta para receber. Eu necessito, ou eu preciso do Senhor. Pai, como eu preciso da água para sustentar o meu corpo, para matar a minha sede, saciar a minha sede. Eu preciso do alimento sólido para colocar o meu corpo em movimento com saúde. Muito mais eu preciso da sua palavra para que a minha alma viva, Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade, que o Espírito Santo possa atuar nesta noite, falar conosco. E se nós estamos dispostos a ouvir, então devemos dizer: Senhor, não passe de mim por misericórdia, mas fala comigo. Fala comigo, Senhor. Se tem algo que está impedindo de eu receber o batismo do Espírito Santo, de eu ser curado, Senhor, de eu ter esse caso, esse problema resolvido, então eu paro aqui e te clamo: Senhor, ó Senhor, fala na minha alma, e me dê força, me dê coragem, e me dê graça para avançar. Eu quero segurar na sua misericórdia nesta noite, e ouvir o assim diz o Senhor para a minha alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem sentar, amados. Eu quero tomar a mensagem que nós acabamos de receber. Ela tem muitos exemplos aqui, exemplos preciosos. Vocês vão chegar a ler no parágrafo 57, o Montblanc, nessa igreja que eu estava pregando, lá em Chimay, o que chamou a atenção do Montblanc, que quando o Montblanc chegou na igreja, tinha chegado umas crianças na igreja, da idade da menininha menorzinha do Edberto, aqui do irmão Edberto, jovem de 10, 12 anos. Eles vieram no altar para orar, igualzinho aqui. As crianças vieram no altar e oraram. Quando eles levantaram da oração, sabe o que eles fizeram? Pegaram um pano e foram limpar os bancos da igreja. Então, essas crianças foram ensinadas a se interessar pelas coisas de Deus. Eu vou ler para vocês verem, quer ver? Ela disse, nessa igreja ontem, foi agradável ver um grupo de criancinhas com cerca de 8 a 9 anos, todos entrarem, ir ao altar e orarem. Parágrafo 57, a mensagem está aí. Então pegarem panos e irem limpar os assentos, para que as pessoas pudessem se assentar naquela noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda resta um galho em algum lugar, há um remanescente que Deus reunirá muito bem. Está vendo? Eu ficaria também impressionado. Se eu chegasse numa igreja e visse isso, eu me impressionaria, né?
As crianças não têm interesse nem de vir na igreja mais, simplesmente de ir no altar orar e limpar os bancos da igreja. Tem que começar lá na sua casa, viu, filho? Começa lá na sua casa. Abra a sua Bíblia lá e ensine os seus filhos. Tem que começa lá e termina aqui. Vou ler outra coisa que o profeta disse aqui. Ele disse assim: tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Não há tempo para mim fazer. Ó irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas a questão é que se perde o interesse. O dia que você perdeu o interesse pelas coisas espirituais, nesse dia você está chegando à falência. Depois de um tempo, perde-se tudo. Ó, ele diz, mas a questão é que se perde o interesse e depois de um tempo, perde-se a coisa toda. Você perdeu tudo. Você não está interessado em nada mais, senão em si próprio. Esse é a parte B do parágrafo 62. Para falar, nesta noite, o Senhor Jesus conhecia o coração de Simão Pedro, sabia quem era Pedro. Mas ele fez a mesma pergunta 3 vezes. 3 vezes. Pedro respondeu afirmativamente: tu sabes que eu te amo e tu conheces todas as coisas. Então, ele sabia o quanto Pedro era sincero, tanto sincero que foi que teve a morte que teve. Foi tão sincero, a maneira que foi, que ele abriu a porta no Pentecostes, para quase 3.000 almas serem batizadas em nome do Senhor Jesus. Tão sincero que preso entre grilhões amarrados em seus pés, suas mãos, e 2 portas se fechavam, muito bem fechadas, e com soldados, com guardas, guardando Pedro naquela noite, ele saiu e ninguém viu. Uma luz entrou na prisão e tirou Pedro. O mesmo Deus de Simão Pedro ainda permanece o mesmo Deus. O mesmo Deus que abre porta da cadeia, permanece o mesmo Deus. O mesmo Deus que faz a fogueira apagar, Ele é o mesmo nesta noite. Talvez não vai ser preciso tirar você da cadeia e nem apagar uma fogueira como na Babilônia, mas talvez você tenha uma situação, um caso semelhante. E Ele está só esperando o que eu vou fazer, o que nós iremos fazer em relação àquela situação. Uma palavra, você traz Deus em cena. Uma palavra, você o tira de cena. Depende o que você fala, o que está em seu coração, como nós nos comportamos. Não adianta bater o pé e sapatear como uma criança que quer uma bala e a mãe não quer dar. Deus não trabalha assim. Não é com birra que você vai trazer Deus em cena. É se entregando, é se rendendo. Jacó desceu no vale, não foi? Ele desceu no vale porque ele precisava de algo que ele não era capaz de produzir. Ser um outro homem, ser uma outra criatura, e ter coragem para enfrentar o grande problema, o enorme problema que estava diante dele, que era o seu inimigo. Quando ele lutou a noite inteira, e saiu
com a perna fora do lugar, deslocada, mancando, doendo para burro. Porque uma junta fora do lugar, quando ela volta, fica muito dolorido. Pergunta para a irmã Sabrina quando o joelho dela sai para fora. O quanto dói aquilo. E ele teve essa parte deslocada aqui, ó, do fêmur. E foi mancando, com dor. A noite inteira ele estava arrebentado, segurou aquele anjo no braço. Mas era outro homem. Era outro homem, não tinha mais medo do inimigo, não tinha mais problema para Jacó, porque agora ele era Israel. Agora ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência. Eu escuto muitas pessoas dizendo, pastor, eu gostaria de ter uma experiência com Deus, mas você está abrindo o caminho para isso acontecer? Você está abrindo o caminho para isso acontecer? Deus não trabalha com gente medrosa, Deus não trabalha com pessoa covarde, Deus trabalha com um homem como Jacó, que estou falando aqui, o que desceu no vale. Porque o medo não produz fé. O que produz fé, você saber que tem um Deus que é capaz de te ouvir e te responder, te abençoar e mudar o quadro. Mas eu tenho que ter condições para receber isso. Eu tenho que trazer Deus em cena. Agora, não são grandes coisas que nós vamos trazer Deus em cena. Pequenas coisas, mas um coração sincero. Não vou delongar, mas eu tenho um texto aqui que vai valer muito a pena vocês ouvir. Quem está na internet, quem está aqui, preste atenção nisso aqui. A mensagem, Ele cuida. Então, eu tenho que dizer a Deus da mesma forma e dizer para ambos, para ela, para quem está confessando e para Deus, com sinceridade, que eu nunca farei isto outra vez, pela graça de Deus. Não somente, agora, eu posso ser capaz de colocar isto sobre ela, e ela não ver. Talvez a minha maneira de falar com ela a convencesse. Eu vou pedir perdão para minha mulher, eu vou pedir perdão para o meu marido, vou pedir perdão para o meu irmão. A minha maneira de falar, eu posso convencer ele, convencer ela. Mas o profeta disse, mas a sua maneira não convenceu a Deus. Ele diz assim, ó. Talvez a minha maneira de falar com ela a convencesse, mas a minha maneira de falar não convenceria Deus. Ele olha em meu coração e Ele sabe. E depois de tudo, somente mais uns poucos anos com ela. Se Deus permitir, e nós seremos tirados deste mundo, mas com Deus, e a eternidade. Então eu devo estar profundamente sincero com Deus. E então, se estou sincero, Ele me ouvirá. Mas se eu não for sincero, não há nenhuma necessidade para eu gastar o tempo de Deus para me ouvir. E é aí onde isto vem hoje entre o povo. Ali não parece haver a profundeza da sinceridade que eles devem ter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, isso é inerente do ser humano. Nós tivemos um irmão
morto no domingo à noite de uma maneira brutal, um crime violento. Falei com o pastor dele hoje, que é meu amigo, pastor Abner, me relatou toda a história. Ele era diácono da igreja. E foi um crime violento. Colocaram o moço de joelho, deram 2 tiros na cabeça e um nas costas. Gerente do banco, ele portava a chave do banco, ele abria a agência e fechava. E ele deixou 3 filhinhos pequenos, uma esposa. Com 30 anos ele foi embora. Agora veja bem, nós não sabemos, o que eu vou colocar aqui é isso. Eu estou pregando nesta noite, nós estamos juntos ouvindo. Mas quando ele saiu do culto e foi para casa, ele esperava essa tragédia. Aconteceu com o irmão Felipe, o nome dele é Felipe. Mas pode acontecer com o irmão João também aqui. Eu quero saber, quando chegar a minha hora e chegar a sua hora, você não temer nada. O caminho está livre, o passe está livre. Você não tem nada que vai tirar você de lá. Você não deve sair daqui com nenhuma dívida. Uma mentira é uma dívida. Uma intriga, uma discórdia, uma contenda é uma dívida. Você não deve sair daqui com isso. E o que acontece, que eu ia mostrar, é que sempre, quando o Espírito do Senhor está falando numa congregação, vem um pensamento, eu conheço o irmão bem assim, vamos acabar com isso? Vamos eliminar essa parte? Não é no seu irmão, não é no seu marido, na sua esposa, é comigo. O caso é meu, o caso é seu. Vamos tratar do assunto individual, não comece a dividir, não comece a transferir responsabilidade para ninguém. Que mania da gente transferir responsabilidade para o outro. Não, se ela tem culpa, ele tem culpa. Olha, vão os dois para o abismo. Enquanto eu defender a minha pele, olha, eu creio que a maior virtude de um cristão é dizer, me perdoa, mas de alma. Você sabe que você não fez, você sabe que você não falou, você sabe que você é inocente, mas você pede perdão. Desarma logo o diabo, acaba com a farra dele, acaba com essa intriga. Perdoa-me. Você sabe que não fez. Você tem consciência que não fez. Você sabe que é inocente, mas esta arma é poderosa. Me perdoa. Mas faça isso não para fazer uma média, mas que saia do nosso coração esse perdão. Porque a cura está baseada no perdão. A libertação está baseada no perdão. O batismo do Espírito Santo está baseado no perdão, numa vida limpa. Nós precisamos de uma igreja limpa, uma igreja pura, num tempo como esse que nós estamos vivendo. Parece que as pessoas estão adormecidas. Eu enviei um áudio para o irmão Denilson e disse, irmão Denilson, o problema é que o cristianismo está morrendo. A igreja está morrendo. Escuta, a igreja está morrendo. Quando eu falo que a igreja está morrendo, é só você olhar ao redor. É só você ver o que está acontecendo, rebeldia, apostasia, isso é morte. Quando você olha numa planta e as folhas
começam a murchar, você sabe que a vida que está na raiz não passa mais para os galhos, não chega mais nas folhas. Quando a igreja começa a morrer, quando um cristão começa a morrer, a vida, a raiz que emite vida, que a seiva vem e passa, não está passando mais. Deus parou, não tem uma transmissão mais de vida da raiz para os galhos, ou para as folhas, ou para os frutos. Isso é morte. Tire a vida de uma árvore, impeça que a seiva suba para os galhos, faz parar ali embaixo, você vai ver quanto tempo os galhos vão aguentar sem seiva. Eles vão murchando aos pouquinhos, e logo vira lenha. Pode enfiar no fogo e queimar, arder, porque morreu, acabou. A vida não passou ali mais. A vida de Cristo não tem mais passado para a igreja. O Espírito Santo está ausente da igreja. Pessoas não têm mínimo interesse em saber quem é Ele? Quem é esse personagem chamado Espírito Santo? Quem é esse personagem? Eu quero ouvi-lo, eu quero tocá-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero sentir como Ele age na minha vida. Talvez você nunca teve isso. Estão me ouvindo? Eu sabia que eu ia pregar. Isso que estou falando nessa noite aqui. Isso não nasceu por acaso. Eu venho gemendo faz muito tempo de ver escolas bíblicas aqui reduzida pela metade. O que esse povo está fazendo em casa, dormindo? Não quero ser um pastor que pressione as pessoas, mas conscientizá-la do dia, da hora, do momento e da situação que está ao nosso redor, meu Deus. Eu estou cuidando da sua alma, cuidando do seu destino eterno. Me entenda, por favor, eu não sou um legalista e nem quero oprimir ninguém, mas quero que você saiba que tem uma eternidade para você ir embora, você não deve perdê-la. É coisa incrível. Quer ver o pastor irritado chegar aqui na igreja domingo? E tem pessoas que têm a facilidade de dizer: estou em casa ouvindo o Senhor. Não tem bom senso mesmo. Isso é um contrassenso. Agora, nós observamos que isto, as pessoas fazendo suas confissões, isso tem que ser com mais profunda sinceridade. Eu tenho aqui, eu não tenho tempo para ler isto, mas aqui em Binghamton, cadê a minha professora de inglês? Binghamton. Ih, coitadinho, foi embora. Se estiver errado, depois ela conserta isso. Como é que fala essa palavra aqui? É o nome de uma cidade lá em Nova York, chama Binghamton. Binghamton. Tá, é isso? Está certo em Nova York isso. Nós estávamos ali, naquele lugar, num grande auditório ali, estávamos tendo uma reunião ali. E numa manhã, Billy Paul estava no quarto, ao lado do meu. Estava muito frio e o vento soprava. Eu havia descoberto entre o povo uma falta de sinceridade. Oh, minha professora, não me deixe na mão, não. É isso mesmo. Fala alto aí. Binghamton. Não, escreve. Vou letrar para você. Binghamton. 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 Obrigado. Bom, eu tinha descobrido ali uma falta de sinceridade. Parecia, e eu quis saber por quê. Aqui estava um homem que havia sido curado, suponhamos,
Ou o homem em um determinado, que estou falando, um determinado homem, um homem tinha uma grande aflição e ele foi curado nesta noite, ali de pé. E antes de sairmos, 5 dias, a aflição estava de volta nele outra vez. Porque na presença do Espírito Santo, isso tirou aquilo dele. Exatamente como isso fez com esta jovem mulher, há pouco tempo atrás aqui fora no jardim. O jovem ontem à noite. Mas ali deve haver uma profunda sinceridade para saber que Deus pode tirar isto de você. Agora, com aquela mesma unção em você, pode deixar isso afastado de você. E então o Espírito Santo falou comigo certa manhã, já era dia, e disse: suba na plataforma, em algum lugar, e traga aquelas pessoas até ali, e as faças confessar tudo o que elas fizeram, antes de você orar por elas. A mais profunda sinceridade. Ele disse: se você volta lá, olha como Deus estava interessado no povo, o povo que não estava interessado nas coisas de Deus. Mas ali tinha um homem que tinha uma aflição muito grande. Na unção da reunião ele era curado. Passou 5 dias, a aflição estava de volta. A unção o afastou, mas ele não era sincero o suficiente para ser curado. Assim foi com uma moça. Tem problema que não sai da nossa vida, porque nós não somos sinceros. E você vai levar isso para a sepultura, se não for para frente um pouco dela. E veja bem, a não ser que o mundo se arrependa, ele tem que perecer. E a confissão é o que o mundo necessita hoje, uma confissão honesta. Agora preste atenção nisso. Isso tem que mexer comigo. Isso tem que me deixar em um certo desespero. Eu vejo a irmã Teresa sozinha nessa igreja, e bem vizinha dele, tem gente que tem carro, ela vem de ônibus. Para mim isso é uma falta de respeito e consideração, que ela já é uma anciã. Se as pessoas não pudessem, por motivos financeiros ou qualquer outra coisa, mas simplesmente porque não tem interesse mesmo, e quer que a família vá bem, quer que o lar vá bem, quer que o marido seja um santo, não vai funcionar mesmo. A questão do nosso momento, que campeia no mundo inteiro, a palavra sagrada, a bendita palavra, deixou de ter eficácia, poder de mudança na vida das pessoas, porque elas repelem a palavra. Nós temos que deixar aquela casca velha apodrecer e nascer uma pele nova. É isso que nós precisamos. Vamos prosseguir. Por que eu quero ser um homem moderno? Eu tenho que atuar como um homem. Está ficando inadequado usar terno e gravata, né? Esses dias tem uma encrenca aí num tribunal, porque o advogado foi de bermuda, mas deu um bafafá miserável. Por que eu quero mudar o meu cabelo? Ele é assim. Por que eu não aceito as coisas que Deus tem me dado? Aceitar a mulher que Deus me deu, os filhos que Deus me deu, o tamanho do homem que eu sou. Aceitar o que Deus me deu e fazer isso funcionar para Deus. Por que eu quero ser um Billy Graham? Ele me chamou para ser Billy Graham. Ele me chamou para ser um Bispo Macedo e nem para ser um Valdemiro, graças a Deus.
Ele me chamou para ser um ministro, para parar na brecha. Não sei quantas almas eu vou colocar lá, mas eu sei que almas irão para lá. Enquanto uns não medem esforço, outros misericórdia. É como um remédio para a doença. Tudo nós podemos ler na embalagem. Que espécie de remédio é que enfermidade isso cura, mas vocês sabem a leitura das indicações? Eu irei aplicar isso assim com a Bíblia. Nossas escolas e seminários podem ler toda a Bíblia, toda a palavra, mas vocês sabem simplesmente ler as indicações e o modo de usar. Isto não cura a enfermidade. Isto tem o remédio. E isso mostra que tem ali. Então, isto tem que ser tomado. Então, um homem... Antônio, por favor, leva o João para lá. Ele é criança, ele não entende. Tem o remédio, então isso tem que ser tomado. Então um homem pode dizer, eu sou um teólogo, agora não falem comigo. Eu sou um teólogo, eu conheço tudo, acerca de tal e tal coisa, eu conheço as escrituras, eu sei o que a Bíblia fala assim, assim, assim. Aquele que ouve a minha palavra... João 5:24, por exemplo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E diz, tem vida eterna porque ele creu. Muitas pessoas dizem que eles creem. Isto é verdade. A Escritura está correta. Eu estou lendo a receita, estou lendo o que a receita fala e o que o antídoto para o meu pecado. Mas posso eu tomá-lo? Posso eu crer? Eu posso dizer, eu creio, mas eu realmente creio. Esta é a coisa seguinte, simplesmente ler isto e conhecer as indicações não cura a enfermidade. O problema é que, em nosso caso, nós não tomamos o que o remédio diz para fazer. Nós temos o remédio, mas não o tomamos. Nós dizemos que tomamos porque podemos ler, mas realmente tomar nós não fazemos. O Evangelho é da mesma forma, um remédio. Neste caso, se o paciente e o remédio tem sido provado que cura o paciente, e o paciente lê tudo sobre a descoberta científica desta droga, eles conhecem cada pouquinho de remédio que há ali, e eles conhecem tudo. O nome do cientista que descobriu, o que está inserido naquela droga, como a vacina Salk e assim por diante. Se nós sabemos toda a palavra a respeito disto, mas se recusamos tomar, isto não nos ajudará. Isto não nos ajudará. Mas então, como dizemos, mas nós tomamos isto. Se você disser que tomou isto, e o paciente não mostra nenhum resultado, ele não tomou. Não, eu quero que você faça um inventário da condição da igreja. Você já trabalhou com uma pessoa que é portador de anemia profunda? Quem teve essa experiência aqui? Ninguém? Você já teve?
Não é que a pessoa é ruim, ela está doente. Anemia dá sono, canseira excessiva, e a anemia tira todo o ânimo da pessoa. Por que que nós temos tantas ausências dos nossos cultos? Será que eles estão deixando de tomar o santo remédio? Será que é falta deste remédio? É falta da palavra? Eu leio a Bíblia. É um ponto maravilhoso. Eu leio a mensagem. Muito bom. Mas o que nós tomamos o cientista é o Espírito Santo. O que fez a manipulação dessas substâncias chama-se profeta. E eu sou o paciente. Eu vejo que o cientista é renomado, que o cientista, na verdade, é de toda a confiança, e o farmacêutico, ou seja, o químico, o biólogo, que fez a manipulação daquela droga, daquelas substâncias, é um homem que tem conhecimento e misturou cada dose certinha e fez exatamente o remédio para acabar com o pecado, acabar com a contenda, para te dar o Espírito Santo, para te dar a vida eterna, para mudar todo o quadro da nossa vida, para te animar a acabar com essa anemia. Eu conheço o cientista, Espírito Santo. Eu conheço muito bem o biólogo, o químico, que manipulou isso, chama-se Malaquias 4, 5, 6. Então eu tenho medicamento. O que ele veio fazer? Acabar com toda a doença do inferno, acabar com toda a doença do diabo. Ele veio para acabar com toda a intriga da nossa vida, acabar com o mal que mata o homem, chamado pecado. Nós temos remédio para a morte, nós temos o remédio para o pecado, nós temos o remédio que nos dá a vida eterna, está nesta palavra, amém. Eu tenho que tomar isto, colocar isso no meu sistema, colocar isso na minha alma. E você vai ver então, se tem resultado ou não tem. Se toma um remédio, tem que aparecer os resultados, tem que aparecer a saúde, tem que aparecer um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma igreja viva que adora, uma igreja no posto do seu dever, uma igreja que nasceu de novo, uma igreja que faz o inferno estremecer quando ela abre a boca para orar, quando ela abre a boca para louvar, abre a boca para cantar, quando ela reúne, ela para todo o poder do diabo. Por quê? Ela não está anêmica, ela não está doente, ela tomou o medicamento, ela tomou essa grande fórmula, a única que te dá vida eterna. Já vou terminar, que não posso ir mais além. Ó Senhor, ele disse, mas então, como dizemos, mas nós tomamos isto? Se você disser que tomou, e o paciente não mostra nenhum resultado, ele não tomou. Isto é tudo. Se aquele relógio, ele está pregando e queria para frente também. Se aquele relógio parasse de girar lá, eu ia fazer um grande comentário, diz o irmão Brando. Também se aquele relógio não desse lá 8h30, eu ia mais para frente. Mas eu creio que isso, você tomou isto? Você entendeu isto? Eu posso não conseguir. Isso não é o caso que eu vou desistir. Quero ver uma igreja atuante, poderosa, que ora. Quando ela entra aqui, o Espírito Santo já está presente com ela. Quero ver os cultos aqui sem um ausente. Pessoas completas na ceia. É um tal negócio, né? Toda ceia tem 5, 6 que não pode vir, né? Que coisa.
Por que será, não? Todas. Guarulhos, então, é uma lástima, né? Misericórdia. Só falta esses crentes dizer assim, o culpado é o Senhor Jesus Cristo. O culpado é Ele, por isso que eu não fui no culto hoje. Só falta fazer isso, porque não tem por onde eles ter desculpa, né? Então, quando você vai na guerra, você já viu treinamento de guerra? Eles estão correndo com a arma assim, né? Ninguém está dormindo, não. Acho que muitos obreiros tinham que ir para o exército, né? E passar por umas disciplinas brabas lá para ver se aprende alguma coisa. Vão correndo. Mas depois tem uma passagem lá, tem uma parte da instrução que ele tem que nadar com a arma na mão, atravessar o rio, sai do lado de lá, e cai no atoleiro e sai do outro lado. E chega um lugar que eles têm que deitar com a arma na mão e o cotovelo e o joelho, andando deitado. Ele está treinando. O dia que o inimigo vier, ele sabe como agir. Ele sabe nadar com a arma na mão, ele sabe correr com a arma na mão, ele sabe correr deitado com a arma na mão. Deus está nos dando um treinamento. Quando vier aquela grande enchente, quando o inimigo levantar a bandeira dele, nós já estamos muito longe daqui. Porque o nosso general tem nos dado instrução para não ficar aqui, mas para irmos embora daqui. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos orar, meus amados. Irmão Paulo Ivo pede oração em favor de Eduardo da Silva Dantas e de sua família. Irmão Renato pede oração por sua esposa que está em crise de labirintite. Senhor Deus, a minha mão se levanta junto com a mão de cada irmão aqui, em favor dessas vidas que chegaram aqui, a sua aflição, o seu desespero, ó Deus, os problemas que estão bem ao redor delas, e por esta causa nós estamos de mãos levantadas em favor dessas vidas, que não somente elas sejam curadas, mas que ela conheça o grande curador, na experiência da salvação da sua alma e no batismo do Espírito Santo. Oramos e entregamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.